Próxima questão sobre leis de Newton, tá aqui. A gente tem o Snoop Dogg e o Woodstock, que é o pássaro. O pássaro vai aqui, sobe nesse irrigador, ele começa a girar e ele é jogado para fora. E a questão vai pedir para explicar o que está acontecendo aqui. Então aqui a gente tem o irrigador girando. Supor que ele está girando aqui no sentido anti-horário, certo? E para entender em detalhes como ocorre o movimento circular, vamos se lembrar lá da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton afirma que o objeto, naturalmente, ele anda em linha reta com velocidade constante. Se lembra do detalhe linha reta? Se o movimento é circular, ele não está em linha reta. Ele está sempre alterando a sua direção. Logo vai existir o quê? Uma força resultante sendo aplicada nesse objeto. O movimento circular não está de acordo com a primeira lei de Newton. Está de acordo com a segunda lei de Newton. Ou seja, para alterar a direção é necessário aplicar uma força. Vamos ver em detalhe e relembrar um pouco da segunda lei. Então veja, se eu tenho um objeto sem nenhuma força sendo aplicada, a velocidade do objeto vai ser constante. Se eu tenho uma velocidade para a direita e uma força também sendo aplicada na direita, a velocidade do objeto aumentará. Se eu tenho uma velocidade para a direita e uma força contrária à velocidade, ela vai diminuir. A velocidade diminui. Se a força está sendo aplicada aqui, vai ter uma decomposição no eixo x e no eixo y. Então, a velocidade x vai aumentar, como também a velocidade y vai sair do zero e vai começar a aumentar. Porque a força produz um aumento de velocidade. Ou redução, né? Como nesse caso aqui. Cada um com sua análise. Porém, o que acontece aqui se ela for aplicada apenas perpendicular à velocidade e instantaneamente? Preste atenção na palavra instantaneamente. Certo? Palavra grande. Em um instante específico, essa força está sempre perpendicular à velocidade. Sempre, sempre. Então vamos aqui ver o gráfico. Então nesse instante ela aplica aqui, ela muda o que? A velocidade vai ser... A velocidade não, a direção da velocidade está sempre sendo alterada. Ou seja, quando essa força é aplicada instantaneamente perpendicular à velocidade, ela causa, porque é uma variação na velocidade, na direção da velocidade, mas não produz um aumento, apenas altera a sua direção, certo? Isso no movimento uniformemente circular, MCU, é movimento circular uniforme. Atenção, a força a cada instante de tempo é submetida em diferentes ângulos. É a mesma coisa que eu falei. O módulo de V, o valor numérico, não sofre alteração, certo? Então tá aqui, o objeto está girando no sentido horário, existe uma força alterando a sua direção, que a gente chama, essa força vai ser chamada de força centrípeta, e ela é radial, porque o raio está aqui, ela é aplicada juntamente com o raio. A gente vai chamar essa velocidade aqui tangencial, se lembre, só para recapitular. Uma reta tangente é uma reta que toca apenas um ponto em uma curva. Uma reta secante será uma reta que toca dois pontos. Então, como tem uma reta passando aqui, deixa eu dar um zoom, e tocando apenas esse ponto, eu chamo isso aqui de velocidade tangente, é a velocidade tangencial, certo? E tem uma aceleração apontando para o centro do círculo, será chamada aceleração centrípeta, que eu troquei o vetor, certo? Então veja, se o objeto está girando para, deixa eu trocar aqui, está errado, o vetor está para o outro lado.
Tá aqui, tá girando aqui, tem uma velocidade, certo? Se esse objeto está girando aqui, no sentido horário, quando ele toca aqui esse ponto, vai ter uma força de atrito contrária a ele. Se lembre que que a força de atrito é sempre contrária à velocidade. Então, vai existir uma força de atrito aqui no sentido positivo do eixo Y. Tá aqui. Eu troquei, viu? O sentido aqui tá trocado. Agora, como o objeto está sendo acelerado, ele vai existir uma força e ela vai ser decomposta no eixo Y, no eixo X. Então veja, essa velocidade está para aqui, vai existir uma força de atrito contrária. Vai ter agora um aumento da velocidade radial, vai ter uma força de atrito contrária a essa velocidade. Tá aqui a figura, certo? Relembrando que existem dois tipos de atrito: o atrito estático e o atrito cinético. Quando o pássaro está aqui e ele está girando, ele não sai desse ponto de contato, então ele vai estar no atrito estático. Porém, quando essa velocidade aumenta muito, essa força aqui aumenta muito, que ele está girando, está aumentando sua velocidade, vai ser tão grande que vai superar a força de atrito. Então, isso, quando ele supera a força de atrito, ele perde esse ponto de contato, passa para o atrito cinético, ou seja, vai estar em movimento. E como ele, se lembrando lá da primeira lei, ele tende a andar sempre em uma linha reta, ele não vai seguir a curva no movimento circular, ele vai andar em linha reta. Então, ele perde o contato e vai ser lançado, certo? Desse ponto. Então, é isso que acontece. Em resumo, o objeto está aqui, ele está aqui girando. Em contato, ele está no atrito estático. Atrito estático. Ele está aumentando sua velocidade. Chega um ponto que a força de atrito estático passa para a força de atrito cinética e ele vai andar em linha reta, por isso que ele é lançado. Ele só permanece em contato quando quando a sua velocidade não vai superar a força de atrito estática, ou parado. Então vamos lá, item 1, ver o que acontece aqui. Após desprender-se do irrigador, a única aceleração que o passarinho possui é da gravidade. Isso, porque veja, se ele está aqui em contato, ele vai ter uma força puxando, alterando sua direção, que vai ser a força centrípeta. Quando ele perde o contato, só tem a força puxando ele para baixo, que é a força da gravidade. Então, a resposta está correta. Vamos para o item 2. O passarinho é arremessado por uma força radial. Não, ele perde o contato e pela primeira lei de Newton ele segue em linha reta. Tá errado. 3. O movimento horizontal do passarinho após perder o contato com o irrigador só depende da última velocidade tangencial adquirida por ele. Isso. Essa parte é um pouco complicada, meio chatinha de explicar, certo? Quem quiser em sala de aula eu posso falar mais detalhes. Enfim, está certo, viu? A4. A força que arremessa, não existe força arremessando o pássaro. Ele é lançado de acordo com a primeira lei de Newton. Ele perde o contato e ele vai andar em linha reta. Os itens corretos é 1 e o 3, resposta item A.